Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Silveira e na aula de hoje veremos como incluir ícones, inserir novas fontes e fazer um menu navegável. Pessoal, antes de iniciarmos, vocês vão verificar que eu deixei no Moodle o arquivo HTML que nós vamos utilizar como base para a criação dos recursos dessa aula. O objetivo da nossa aula de hoje será criar uma página como essa. Observem que nessa página nós vamos ter, além do menu de navegação, teremos ali na parte de cima um cabeçalho. A gente não vai explorar muito esse cabeçalho, a gente vai deixar ele mais simplificado, né? Somente ali com um espacinho reservado para que a gente possa colocar uma logo de uma empresa, por exemplo. E vamos focar a nossa atenção no menu. Observem que esse menu, além de possuir uma fonte diferente, ela também possui uma série de ícones diferentes. O arquivo HTML em questão estará disponível no Moodle para vocês fazerem o download, tá? Uma vez que vocês estejam com esse arquivo já baixado, podem abrir diretamente pelo VS Code para que a gente possa fazer uma análise desse arquivo. Com esse arquivo aberto, nós vamos observar que ele possui um HTML básico, não possui nenhum recurso avançado, né, nesse primeiro momento. Vamos fazer uma análise rápida do arquivo HTML. Vamos pular as tags do head, que a gente viu com bastante frequência dentro das aulas de HTML, e vamos nos ater ao que é exibido ao usuário que está dentro da tag body da página. Dentro da tag body, possuímos a tag header, que é para a criação de cabeçalhos, e ela possui um identificador chamada main header. Além do header, nós teremos uma tag nave, que nós vamos nomeá-la como menu, então identificaremos o ID menu. Dentro desse menu, nós vamos ter um outro cabeçalho, um outro header, que temos o texto menu principal, e teremos também uma lista, né? Uma UL, uma lista não ordenada, com uma série de links, né? Então, para cada LI, dentro dele nós teremos um link feito com o atributo A. Observem que esses links eles não levam a lugar nenhum. É muito comum quando formos criar links, apenas exemplificando links que não irão abrir nada, utilizar o símbolozinho de hashtag. É muito comum a utilização de listas não ordenadas para criar não só menus, mas qualquer conjunto de elementos que pertencem ao mesmo elemento pai. E vamos agora começar inserindo os nossos ícones. Para poder fazer o uso desses ícones, pessoal, a gente precisa utilizar uma biblioteca à parte do CSS. Essa biblioteca externa ao CSS permite que a gente faça a inclusão de uma série de ícones, tá? Existem várias bibliotecas que permitem fazer essa inclusão de novos ícones, mas essa especificamente que eu estou falando é uma biblioteca bem comum, bastante difundida aí nos mais diversos sistemas, porque ela pode fazer a aplicação tanto por CSS ou contra outros sistemas, com JavaScript, com Python, ele aceita também essa possibilidade. A biblioteca que nós estamos falando, ela é chamada de Font Awesome. Font Awesome. Vamos lá, para vocês acessarem o site do Font Awesome, vocês podem procurar diretamente no Google, ou se vocês quiserem acessar, o caminho é fontawesome.com. fontawesome.com. Ao acessar o fontawesome.com, vocês vão se deparar com essa página aqui, né? Ela traz aqui uma apresentação, a versão atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é a versão 6.1.2. Ela vai trazer aqui traz um videozinho promocional, né? E aqui embaixo a gente tem já como utilizar os ícones. Enfim, faz uma apresentação geral dessa biblioteca, tá? Vamos lá. Então, o primeiro passo para nós começarmos a utilizar o Font Awesome é clicarmos no botão Start for Free, tá? Essa biblioteca de ícones, ela possui duas versões. Ela possui uma versão Pro, que é uma versão paga, que aí traz uma quantidade maior de ícones que podem ser utilizados. E a gente tem a versão Free, que também já traz uma gama legal de ícones, que a gente não vai precisar buscar coisas a mais, ficar buscando imagem. Ele já atende bastante essa nossa demanda, tá? Então, quando a gente acessar
o ícone para iniciar gratuitamente, nós vamos precisar fazer um cadastro rápido aqui, tá? No Font Awesome, pessoal. Então vocês podem colocar ali embaixo o endereço de e-mail de vocês. Eu vou colocar aqui o e-mail, meu e-mail pessoal que eu tinha utilizado para fazer o cadastro do Font Awesome. Eles andaram mudando isso aqui há pouco tempo, tá? Antigamente não precisava fazer cadastro, a gente conseguia já fazer o download direto, mas enfim, eles acabaram mudando aqui um pouquinho e eu já estou mostrando como é que funciona nessa versão nova. Uma vez digitado o teu endereço de e-mail, podemos pressionar o botão Send Kit Code. Send Kit Code. Né? O meu está dando a mensagem que o e-mail já está em uso, né? Porque eu já tinha feito aí o procedimento anteriormente. Mas vocês vão observar que no de vocês vai pedir para realizar um novo cadastro, tá, pessoal? Eu vou pular essas etapas aqui de criação do cadastro para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Uma vez então que vocês já tenham realizado o cadastro no Font Awesome, tá? Ele vai mostrar para vocês qual é o kit de ícones que tem disponível, tá? No meu exemplo aqui ele está dizendo que é um pacote que tem um conjunto de ícones gratuitos e está na última versão, tá? Para fazer a utilização, eu vou clicar em cima desse meu kit de ícones e aí ele já vai trazer as instruções de como eu consigo fazer o uso desses ícones dentro do meu projeto, tá? Então aqui, ó, o primeiro passo qual será? Nós vamos ter que adicionar essa tag script à nossa página para que ele consiga localizar quais são os ícones do nosso pacote. A gente pode pressionar o botão Copy Kit Code, ele já vai ter copiado, tá? E aí a gente vai poder fazer essa utilização lá dentro do nosso arquivo HTML. Onde nós vamos fazer isso, pessoal? Depois de copiar aquele Copy Kit, nós iremos colar no head da nossa página. Então no cabeçalho da nossa página, nós colamos aquele script e consequentemente a gente já consegue utilizar os ícones lá do Font Awesome. Como que a gente faz a inclusão desses ícones, pessoal? Voltando aqui na página do Font Awesome, a gente consegue visualizar aqui, ó, quais são os nossos ícones. Então, na parte de cima da página, no atalho de ícones, nós podemos clicar lá em ícones. Nessa página ele vai listar todos os ícones disponíveis, tanto os pagos quanto os gratuitos. Nós vamos clicar no total de ícones disponíveis no Font Awesome 6. Mas para garantir que a gente só utilize aqueles que são gratuitos, no menu esquerdo nós vamos na opção Free. Aí ele vai filtrar quais são os ícones que a gente tem disponível na versão gratuita. Então agora, pessoal, o primeiro ícone que nós vamos utilizar é aquele em forma de menu, né? O que é chamado de menu sanduíche. É muito comum nos sites ou no nosso celular, são aquelas 3 ou 4 barrinhas, tá? O Font Awesome possui esse ícone. Então a gente pode colocar diretamente menu e ele já vai lá listar para nós, ó, o ícone bars. Clicando no ícone, ele vai me dizer como eu faço a utilização desse ícone. Observem que o Font Awesome, ele utiliza a tag I para a inclusão dos seus ícones. A gente viu em HTML que o comando I ele tem a função de fazer itálico. Mas assim, é o itálico semanticamente falando, ele não se preocupa com o visual. Visual a gente faz através do CSS. Porém, a tag I, ela não é recomendada que a gente faça o seu uso. O ideal é que a gente faça a utilização do ênfase, né? Que é através da tag HTML EM. Por esse motivo que o Font Awesome redefiniu a maneira de utilização dos ícones através da tag I. Então aqui, para fazer, simplesmente a gente pode copiar, voltamos lá no nosso HTML e do lado do menu principal, basta a gente colar. Para o link início, nós vamos utilizar o ícone Home, que é o ícone House. Eu posso clicar aqui para copiar, ok? Mas se vocês forem percebendo, pessoal, aqui a gente já consegue fazer uma maneira um pouquinho mais ágil, para a gente não ter que ficar copiando totalmente os nomes dos ícones. Faremos da seguinte maneira, eu vou copiar e vou colar aqui, né, todos os ícones iguais.
que ele coloca uma class chamada FA Solid juntamente com o FA e o nome do ícone. FA Bars, FA House. Então, para agilizar essa inclusão, a gente vai agora simplesmente alterar aqui o final, incluindo o nome dos ícones que nós vamos pesquisar. Para a gente já conseguir ver o que está sendo aplicado até esse momento, Open with Live Server. Open with Live Server. Por enquanto, ele está gerando essa tela. Reproduziu o ícone de bars, juntamente com todos os outros ícones iguais que a gente copiou e colou para todos eles. Vamos lá, pessoal. Os ícones, vocês podem continuar explorando todas as opções que a gente tem dentro do Font Awesome. Para agilizar o processo, e a gente não ter que ficar pesquisando ícone por ícone, eu vou incluindo o ícone nos outros links. Para o produtos, vamos utilizar o ícone de box. Para os serviços, nós utilizaremos o ícone Handshake. Para o ícone de quem somos, utilizaremos o ícone chamado Users Line. Para o link contato, utilizaremos o ícone Phone. Para o link trabalho conosco, utilizaremos o ícone Person Circle Plus. Person Circle Plus. Continue utilizando o Font Awesome e explorando quais são as outras possibilidades de inclusão desses ícones. Antes de iniciarmos o processo de formatação da página, é importante observarmos alguns detalhes. Na nossa página, quando você simplesmente só tem HTML e ainda não inseriu CSS nenhum, observem que esse HTML ele já traz algumas configurações padrões. Então, se vocês forem observar a tag de UL, ela já traz, por exemplo, essa lista não ordenada com os marcadores, ela deixa um espaçamento maior, né? Fica tudo muito espaçado num primeiro momento, mesmo sem ter configuração nenhuma. Antes de começarmos a formatar os estilos da nossa página, a gente garanta que os elementos HTML começarão todos iguais, todos da mesma configuração. Para isso, nós utilizaremos uma técnica chamada reset. Nós faremos o reset dentro do nosso CSS. Primeiramente, dentro do nosso reset, nós tiraremos todos e quaisquer espaços, tanto externos quanto internos. Para garantir que isso será aplicado a todas as tags, nós utilizaremos um símbolo de seletor coringa. É um símbolo que indica que todas as tags HTML serão alteradas. É utilizada através do asterisco. O asterisco, então, terá a finalidade de selecionar todos os elementos HTML. Iremos iniciar o nosso bloco de declarações e vamos lá. Vamos remover todo e quaisquer espaço externo e interno. Definimos o nosso atributo margin com valor 0 para garantir que não haverão espaços externos. Além de removermos os espaços externos, removeremos também os espaços internos. Para isso, utilizaremos o atributo padding, também com valor 0. Quando removemos o espaço interno através do atributo padding, a gente não consegue mais enxergar os marcadores na nossa lista, porém, eles ainda estão lá. Para remover esses marcadores, utilizaremos o atributo listStyle com valor none. A tag de link, a tag A, ela é um pouco revoltada. Então é uma tag que ela segue as próprias regras, né? Fonte dos links, por padrão, ela vem na cor azul com o sublinhado. Isso quando o link nunca foi aberto anteriormente. Se vocês eventualmente visitarem o link, ela mudará para a cor roxa. Para que a gente possa fazer essa alteração dos nossos links, então a gente precisa entender que a tag link ela possui estados diferentes. Quando nós nunca utilizamos o link, ele é chamado de link. Ele estará na posição link. Como fazemos a regra CSS para mudar a posição link? É através da tag A, 2 pontos, link.
Esse é um estado do nosso link, como também é chamada de uma pseudo-classe do link. Ela é uma classe que já vem padrão do CSS e é aplicada somente à tag de link. Além da tag A, estado link, nós teremos o estado de visitado, quando um link já foi aberto anteriormente, visited, e teremos também o estado dele quando está clicado naquele momento. Observem aqui, ó, quando você clica e fica segurando, ele vai mostrar uma cor, que vai ser através da propriedade active. Então, com a vírgula, nós identificamos 3 seletores. Nós iremos alterar os 3 estados do link de uma só vez. O link não são somente 3 estados, o link tem 4 estados. O último estado, quando o mouse passa em cima do nosso link, que é o estado de hover, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai fazer essa alteração nesse estado também. Então, coloquei o estado link, visited e active. Iremos dizer que as cores dos nossos links serão hashtag 333. 333, ele é preto, mas não é o preto mais forte, ele é um pouco mais fraco. Vou salvar para a gente ver isso aí alterando. E, além disso, aplicaremos também, removeremos o underline. O atributo é text decoration, opção none, sem nenhuma decoração. Por padrão, ele vem na opção underline, né? Ao salvar, observem que ele já faz essa alteração, já removeu. Para que não haja essa diferença das cores do link para o restante das tags, vamos incluir também a cor color 333 dentro do seletor coringa, o seletor asterisco. Dá pouquinha diferença, mas vocês observam que já mudou também a cor lá do cabeçalho. Além de mudar as cores dos links, vamos fazer o fundo da nossa página com uma cor diferente. Iremos mudar a tag body com o atributo background color. Background color. Utilizaremos a cor do nosso background em hashtag DDD. Essas cores eu já tinha escolhido previamente. Vocês podem mudar conforme a necessidade. Mas é importante que mudem já a cor de fundo para que quando a gente faça as alterações no menu, questões de tamanho, vocês já enxerguem na tela o que está acontecendo. Depois de mudado o fundo na nossa página, vamos fazer a formatação do nosso cabeçalho. O nome do nosso cabeçalho é main header. Por esse motivo, utilizaremos hashtag main header para indicar que este é um seletor ID. Dentro do nosso seletor, vamos identificar a cor de fundo do nosso elemento, propriedade background color. Neste elemento, nós iremos colocar a cor hashtag 6CAAA8. Além da cor de fundo, iremos alterar a cor da fonte, propriedade color, com o valor hashtag FFF, que será uma cor branca. E como o texto deste cabeçalho está muito próximo da borda interna dele, iremos aumentar esse espaçamento através do atributo padding. Colocaremos o atributo padding em 20 pixels. E ele já ficou com o tamanho maior. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o meu zoom, que agora já está começando a ficar um pouco grande. Esse é o tamanho original da minha página. E pronto, concluímos a configuração do nosso cabeçalho. Nosso próximo passo será realizar a configuração do menu. Para isso, iremos criar o seletor menu. Por se tratar de um seletor de ID, colocamos o prefixo hashtag e inserimos o nome do seletor chamado menu. Iniciamos o nosso bloco de declarações. Inicialmente iremos mudar a cor de fundo do nosso menu, também utilizando a propriedade background color. Vamos deixar o fundo do nosso menu branco e já conseguimos observar o que está acontecendo na tela. Por padrão, o nosso elemento ocupa 100% da página,
Por esse motivo, iremos reduzir essa largura. Atributo width com o valor 375 pixels. Salvamos, ele já reduziu o tamanho. Depois de definirmos o tamanho em 375 pixels de largura, nós iremos agora garantir que esse menu não fique muito encostado nem no cabeçalho e nem na borda esquerda da página. Para isso, nós utilizaremos o atributo margin. Porém, pessoal, agora na utilização desse atributo margin, nós não vamos querer que seja feita a margem igual em todos os lados, certo? Se a gente quisesse escrever somente uma margem top, poderia colocar dessa maneira, uma margem top, e especificar essa margem top de 30 pixels. Ele vai aplicar somente na parte de cima. Os lados dos atributos de caixa, em cima e embaixo, através das propriedades top e bottom, e nas laterais, as propriedades right e left. Como nós colocamos uma propriedade margin top, ele aplicou esse espaçamento somente na parte de cima do elemento. Se eu quiser também aplicar o espaçamento à lateral, eu posso utilizar margin left com 20 pixels. Ok? Poderia fazer de uma maneira shorthand essa escrita, ou seja, agrupar vários valores na mesma tag? Poderia sim. Ao invés de escrever a propriedade margin top, eu poderia utilizar a propriedade margin agrupando os valores na seguinte ordem, tá, pessoal? Na seguinte ordem. Se vocês escreverem um valor, ele vai ser aplicado igualmente para todos os lados, né? Então, se eu colocar 10 pixels, ele vai aplicar 10 pixels em cima, 10 pixels na esquerda, 10 pixels na direita, 10 pixels embaixo. Se eu colocar dois valores, eu vou estar definindo que o primeiro valor refere-se à parte de cima e à parte de baixo, e o segundo valor refere-se às laterais esquerda e direita. Então, observem. Ele colocou 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo. Como eu não tenho nenhum elemento embaixo, eu não vejo muita diferença, mas ele tem. 10 pixels na esquerda, 10 pixels na direita, tá? Para a gente conseguir visualizar esse espaçamento, eu posso vir aqui e apertar com o botão direito em cima do meu conteúdo, na opção chamada Inspecionar. Dentro do Inspecionar, eu consigo visualizar, eu tenho várias abas. A primeira aba chamada Inspetor. Pode ser que eu estou utilizando o Firefox, pode ser que lá no Google Chrome é outro nome, eu não lembro de cabeça, mas ele é outro nome, tá? Então é normal que modifique o nome de acordo com o navegador. Então aqui dentro do nosso inspetor, eu posso clicar diretamente aqui na tag menu. E aí no menu, mais para o meu lado direito, ele vai mostrar, ó, quais são os espaços. Ele está aplicando 10 em cima, 10 embaixo, 10 na esquerda, 10 na direita. E além de utilizar dois valores, eu posso utilizar 4 valores. Aí sim, esses 4 valores eles vão aplicar aos 4 lados. Mas é importante saber a ordem certa de declaração desses valores. Lembrem-se, ele segue o sentido horário, ou seja, a favor do relógio, aonde o primeiro valor será top. Depois do valor top, ele irá aplicar o valor right, depois o valor bottom e por último o valor left. Faremos o teste. Colocarei margem 10 no primeiro, 20 no segundo, 30 no terceiro, 40 no quarto. Salvei e observem que ele aplicou esses tamanhos. 10 em cima, 20 na lateral direita, 30 na parte de baixo e 40 na lateral esquerda. Tá, pessoal? Muito bem, para esse nosso exemplo, vamos deixar somente com 2 valores, reproduzindo o que nós tínhamos feito anteriormente. Valor 30 pixels em cima e embaixo e 20 pixels
nas laterais. Posso remover as duas propriedades que eu tinha utilizado anteriormente. Pergunta: por que quando eu escrevi o comando margin, ele sobrescreveu o margin top e o margin left? Sempre dentro de um bloco de declarações, se houver duas declarações que entrem em conflito uma com a outra, valerá a que foi feita por último. Para não ficar com excesso de código, irei apagar essas duas declarações, ok? Então esses serão os nossos espaçamentos. Além de controlar o espaço externo através do margin, iremos controlar também o espaço interno do menu, para garantir que não vai ficar tudo grudadinho como está aí, né? Está tudo muito próximo uma coisa da outra. Para isso, pessoal, nós iremos utilizar o atributo padding. Vamos utilizar o atributo padding com 20 pixels. Ao aplicar a propriedade padding, observem que o tamanho do nosso elemento irá mudar. Salvei e ele aumentou. Por que que ele faz isso, pessoal? Se vocês forem observar aqui, por padrão, o CSS considera que os espaçamentos externos e internos não fazem parte do tamanho do meu elemento. Então, observando aqui na inspeção, ele continua com os mesmos 375 pixels de tamanho, porém com um espaço de 20 pixels de espaçamento, que nós incluímos com o atributo padding. É muito comum que a gente crie áreas do site com os espaços que a gente deseja que ele fique. E quando você simplesmente atribui um padding, ele acaba quebrando o teu layout. Se você tivesse elementos que estão aqui para o lado, ele poderia em algum momento acabar derrubando esse conteúdo para a próxima linha. Então fica mais difícil da gente controlar os tamanhos exatos com essa propriedade padrão do CSS, tá? Como que se chama essa propriedade padrão do CSS? Observando aqui no nosso elemento, ele existe uma propriedade chamada box sizing. E por padrão, essa box sizing vem marcada como content box. Espaçamentos não fazem parte da largura total do objeto. Para garantir que o nosso objeto tenha o tamanho exato e se eventualmente a gente incluir os espaços de padding, ele acaba reduzindo o espaço interno, nós devemos alterar a propriedade do CSS box sizing, tá? A gente pode fazer essa configuração para cada elemento. Se você achar necessário, esse aqui eu quero que seja com box sizing. Esse aqui eu quero que seja como content size. Eu normalmente prefiro definir todos os elementos de uma única vez como border box. Serão com base na propriedade border box. Iremos voltar ao seletor asterisco e incluir a propriedade box sizing com o valor border box. Salvei. Observem agora, pessoal, que o nosso elemento ele tem 375 pixels de tamanho total. Se eu aumentar o espaço interno, o espaço do conteúdo será menor. Observem que, como foi colocado uma propriedade padding 20 em cada uma das laterais, ele reduziu aquela largura em 40 pixels. Aonde estava configurado como 375, ele ficará com um novo valor de 335. Se nós aumentarmos o tamanho do nosso padding, ele reduz ainda mais o tamanho da caixa, tá? Então eu recomendo a propriedade box sizing com o valor border box para garantir que a gente não vai extrapolar os tamanhos máximos desejados para o nosso elemento, evitando assim que haja uma quebra do nosso layout. Então, antes da gente começar a configurar os nossos links, vamos observar que, diferente dos outros comandos HTML que por padrão ocupam 100% da nossa página ao ser inserido, os comandos de link, que é através da tag A, ela não faz isso, ela não ocupa esse espaço total. Na verdade, ela só ocupa o espaço do seu conteúdo. No caso, a palavra início é a palavra que ocupa a tag de link. Logo, se eu tirar o mouse de cima da palavra
da palavra início, ele vai entender que ali já não é mais o link. Ele já não ocupa esse espaço total. O que nós queremos fazer nesse modelo, pessoal? Garantir que não precisaremos passar o mouse somente em cima da palavra para ativar o link. Qualquer área que eu passo, mesmo que seja aqui pelo lado de fora, eu gostaria que esse link ativasse, como funciona na maioria dos sites. Quando você tem esse menu vertical, você não precisa estar exatamente em cima da palavra para fazer essa ativação. Você pode passar o mouse um pouquinho para fora, que mesmo assim ele vai reconhecer esse link. Então, para garantir que esse objeto ele vai ocupar 100%, claro, não 100% da nossa página, porque nós já especificamos que a largura máxima do nosso menu é de 375 pixels, descontando, obviamente, o espaçamento interno, né? Ficou ali entre 300 e 335, que era o que a gente tinha feito, né? Então, ele tem esse espaço máximo de 335, que coincide com o espaço que a gente tem para as LIs. Né? Porque as LIs, sim, elas ocupam 100% da área disponível. Então eu quero garantir que o link ocupará todo o espaço disponível do seu elemento pai. Vamos lembrar que o nosso elemento link, ele é filho do LI. Né? Se ele fosse filho, por exemplo, do header, e a gente expandisse ele para ocupar 100% do nosso elemento pai, ele, no caso do header, ia ocupar todinha a página. No caso do LI, ele vai ocupar o espaço disponível para o LI. O atributo CSS que garante que um elemento filho use todo o espaço disponível do seu elemento pai é através do atributo display block. Tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Nós queremos mexer nos links da página, mas nós não queremos mexer em todos os links. A gente quer mexer somente nos links que forem compatíveis com o nosso seletor menu. Então faremos menu, a tag A. Né? Vamos mexer em todos os links que estejam dentro de A. Muito bem. Então agora, pessoal, faremos o seguinte. Utilizaremos a propriedade display com a opção block, né? Aí sim ele vai ocupar totalmente esse espaço, ó, mesmo que esteja fora da palavra que nós tínhamos colocado anteriormente, tá? Além disso, nós vamos garantir que esse nosso link, eles não fiquem todos muito colados uns aos outros. Então, para isso, nós utilizaremos a propriedade padding. Padding, vamos colocar aqui com 10 pixels, já deve ser o suficiente, certo? Irei fechar aqui o meu painel de inspeção para ficar um pouquinho maior na tela, que vocês conseguirem enxergar. Observem que agora sim, ó, os nossos links, eles já estão espaçados um do outro. E para ativar esses links eu não preciso colocar exatamente em cima da palavra, basta colocar dentro do espaço disponível dele. Claro que se eu colocar o mouse aqui fora, que é onde fica o padding do meu menu, ele não ativa, né? Ele só ativa no que compete ao espaço do LI, que a gente expandiu, que era o elemento pai do link. Os nossos ícones, eles estão muito colados dos nossos links. Então, para fazer esse espaçamento, nós vamos mexer nos ícones do menu. Faremos o seletor menu com o atributo i, que são utilizados pelo Font Awesome para a inclusão de ícones. Ok? Então aí dentro desse menu nós vamos garantir que ele fique com um espaço à direita desse menu um pouquinho maior. Utilizaremos espaço externo, margin, mas não em todos, não o mesmo valor para todos os lados. Eu quero só a margem direita. Então margin right e colocaremos o espaço de 15 pixels. 15 pixels acho que vai ficar bom. Ok? Colocamos. Observem, pessoal, que ainda não ficou 100%. Se vocês olharem as palavras início, produto, serviço, eles não estão alinhados. Por que eles não estão alinhados? Porque os ícones, cada um tem um tamanho diferente.
né? Então, por exemplo, o link lá de início, de produtos, de serviços, eles têm os tamanhos todos diferentes entre si. Para garantir que não vai ficar esse espaço diferente, nós vamos fixar que todos eles têm o mesmo tamanho. Então, nós vamos atribuir o atributo width com o valor de 30 pixels. Ficou um espaço maior, né? Já ficou ali com um espaço maior entre eles, tá? Legal, já está ficando bacana aí a nossa aparência. Porém, eu gostaria que quando passasse o mouse em cima, ele ficasse realçado. Ele tivesse um destaque, né? Para garantir que o usuário consiga enxergar qual é o link que ele está ativando naquele momento, tá? Lembra que eu tinha comentado com vocês que os links eles possuem 4 estados? Eles possuem o estado link, que é quando ele nunca foi aberto. Eles possuem o estado visited, quando ele já foi aberto anteriormente. Ele tem o estado active, quando ele está sendo clicado naquele momento. E o quarto estado do link é para garantir que a gente consiga capturar quando o mouse está em cima de um link. É o estado chamado hover, ok? Então nós faremos a seguinte configuração. Iremos mexer no menu, no link do menu, porém somente quando o mouse estiver sobre esse link. Então utilizaremos o estado hover. Nós iremos fazer uma alteração somente quando o mouse estiver sobre o nosso link. Utilizaremos uma propriedade CSS que irá colocar uma sombra ao redor do nosso elemento. A propriedade que coloca uma sombra ao redor do elemento é chamada de Box Shadow. Propriedade Box Shadow. A propriedade Box Shadow, ela tem uma série de configurações diferentes. Então a primeira propriedade do Box Shadow é perguntando qual é a distância que a sombra fica, qual é o deslocamento da sombra horizontalmente. Quando você utiliza valores positivos, ele vai deslocar a tua sombra para a tua direita. Quando você utiliza valores negativos, ele vai deslocar a tua sombra para a esquerda. Como eu quero garantir que essa sombra não vai ter deslocamento, ela vai começar a partir do centro, eu vou utilizar o valor 0. Se eu tivesse colocado o valor 1, ficaria à direita. Se eu tivesse colocado o valor -1, ele ficaria à esquerda. Além de eu definir qual é o deslocamento horizontal da minha sombra, eu posso definir também qual será o meu deslocamento vertical da sombra. Mais uma vez, como eu não quero que ele desloque nem para cima nem para baixo, eu vou simplesmente colocar o valor 0. Além do deslocamento horizontal e vertical, nós vamos identificar qual é o tamanho da nossa sombra. Então eu utilizarei o tamanho de 15 pixels. O terceiro valor que utilizaremos para o Box Shadow irá definir como será o enevoamento da minha sombra. Por padrão, se eu utilizar o valor 0, ele vai dizer que a minha sombra ele não tem enevoamento nenhum. É uma sombra forte, onde tem as bordas dela bem forte. Enquanto que se a gente coloca um valor maior, ele vai espalhando mais essa sombra. Ou seja, maior vai ser a área de expansão dela. Quanto menor esse valor, ela ficará mais concentrada. As bordas ficarão com maior contraste. Esses valores, pessoal, vocês podem fazer os testes, né? Coloquem aí dentro do exercício de vocês e vão simulando. Coloquem valores diferentes para ver se conseguem chegar em uma aparência desejada, tá? Deslocamento horizontal, deslocamento vertical, o espalhamento, né? O espalhamento da nossa sombra. Aqui a gente já vai conseguir ter algum resultado. Vou salvar aqui, a gente consegue visualizar, ó, que a gente já consegue ter algum resultado. Porém, quando eu coloquei o espalhamento de 15, ela fica bem enevoadinha a borda, só que ela está indo muito para fora do meu... Tá quase pegando em cima dos outros itens. Então, para garantir, eu vou deixar esse enevoamento, mas eu não quero que ela comece tão em cima da borda externa. Eu posso recuar ela para que ela comece mais para dentro. Então aqui a última opção é qual será o deslocamento do meu espaço interno do sombreamento. Nesse exemplo eu utilizarei o valor -2. Ele vai começar um pouquinho para dentro do meu objeto. Certo? Mais uma vez, podem usar valores diferentes para mudar a aparência do seu elemento. E o último valor que a gente vai utilizar é para definir qual será a cor da minha sombra. Eu vou garantir que a minha sombra vai ficar escura, então eu utilizarei o valor 333. Ficou dessa maneira. Ok?
somente quando o mouse passa em cima. O meu cabeçalho do menu ficou muito próximo dos links. Eu vou aumentar um pouco esse espaço. Vamos criar a propriedade menu header. Dentro do menu header, atribuiremos a propriedade margin bottom com 20 pixels. E observem que já ficou mais deslocado. Para finalizar, pessoal, vamos ver como se faz para alterar as fontes padrões do nosso documento. Fontes diferentes das disponíveis dentro do sistema, tá? Para isso, utilizaremos o Google Fonts. O link do Google Fonts é fonts.google.com, ou vocês podem colocar diretamente no Google, Google Fonts, e ele surgirá essa página. Uma vez entrando nessa página, vocês podem escolher qual é a fonte da sua preferência. Eu pegarei aqui a primeira, que é a Roboto, mas vocês podem escolher, podem navegar aí no site e escolher outras que seja do agrado de vocês. Uma vez escolhida a fonte, escolheremos qual é o modelo que desejamos, entre as diversas possibilidades. Uma vez escolhida a fonte, utilizaremos o botão para inclusão. Observem que na inclusão da fonte podemos inserir de duas maneiras, através de link ou import. Recomendo a utilização de import, porque podemos utilizar isso depois em CSS externos e carregando uma vez pode ser aplicado em todo o restante da página. Podemos copiar o nosso código import e incluir na primeira linha de CSS, colaremos o link de importação. Somente com o link de importação, nós não iremos observar essa fonte sendo utilizada. Para isso, copiaremos o segundo trecho, que é através da propriedade Font Family. Para incluir a propriedade Font Family em todos os elementos da nossa página, incluiremos dentro do seletor asterisco. E com isso, a fonte será aplicada em todos os elementos.